Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui de novo, né? Desde já agradeço ao convite, agradeço também aos espíritos benfeitores e a Jesus, nosso mestre querido, pela valiosa oportunidade de podermos estar vinculados ao trabalho no bem. Ampara, Senhor, as nossas palavras, os nossos pensamentos, para que as reflexões de hoje possam de alguma forma ajudar-nos a transitar pelas nossas crises com sabedoria e resignação. Ilumina os nossos corações para que possamos cultivar no nosso íntimo o amor, a bondade e a paz. Gratidão pelo dom da vida e pelo alimento espiritual que absorvemos dos ensinos do Cristo. Abençoa todos nós dos dois planos, com saúde e paz. O tema sugerido, crises existenciais, é um tema bastante abrangente, né? Bem abrangente, porque ele trata de fases naturais da evolução humana, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual. E o espiritismo ele nos ensina que somos espíritos reencarnados, passando por uma experiência material, com o objetivo de aprender e progredir. Ou seja, somos espíritos, não podemos esquecer disso, tendo uma experiência na carne, por isso somos seres em constante transformação, em processo de iluminação interior. No entanto, para acontecer esse progresso, essa iluminação, é necessário conhecer a verdade libertadora que está dentro de nós, através de um processo de autoconhecimento. Então, a gente tem que ter coragem de olhar para dentro de nós e perceber, sem culpa e sem vitimização, o que é comum, todo o conteúdo emocional que está oculto nas nossas sombras e que faz parte do nosso inconsciente. E eu tenho uma coisa triste. Não adianta a gente tentar fugir de si mesmo, porque onde quer que estivermos, carregaremos a nós mesmos. As nossas sombras estão lá, coladas na gente. Então, a aproximação dessa verdade interior, ela nos conecta com Deus e nos ajuda a caminhar com menos sofrimento. Então, por que passamos pelas crises? Então, todas as crises são oportunidades para realizar mudanças importantes, que trazem crescimento, amadurecimento e posterior felicidade. Todos passamos em algum momento de nossas vidas por crises existenciais e temos que refletir a esse respeito, muito. Então é comum às vezes a gente ter dúvidas, até porque o nosso mapa evolutivo, ele não é revelado para a gente com antecedência. A gente vai descobrindo, a gente vai tateando e às vezes através de algumas situações a gente vai percebendo algumas coisas. E principalmente quando a gente se depara nos desafios, com os problemas, a gente acredita até que aquele problema não é pra gente, ou que a gente não tá, eu não tô fazendo de maneira correta, ou a gente não deveria estar ali. E aí começam os questionamentos e começam as crises. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Porém, a doutrina, ela traz, através do exemplo máximo de Jesus, que toda vez que a gente estiver nesses momentos de aflições, que a gente serene um pouco. Faça uma oração e se conecte com o nosso anjo da guarda. E peça inspiração, intuição, para que a gente descubra qual a melhor forma de lidar. Ou a gente pode pedir força, tolerância, paciência, para esperar o momento das coisas passarem, da tempestade passar. Então, todo esse processo evolutivo exige de nós muita maturidade, e essa maturidade vem acompanhada de muita dor, porque nós ainda estamos vivendo num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Então, são débitos que a gente precisa pagar, são lições que a gente precisa aprender, e não tem como a gente fugir disso.
E muitas das vezes, na maioria das vezes, né, o nosso orgulho, ele quer porque quer que a gente fuja disso. É que ele quer fazer com que a gente se ache superior a tudo isso. Né? Aliás, esse é o grande ponto cego da humanidade. Né? Simplesmente a gente apronta e depois não quer colher as consequências. A gente se aproveita do véu do esquecimento, usa uma nova roupa para dizer assim: ah, nada a ver comigo isso. Né? Ou então, por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada. Então, cada um tem a sua necessidade. E assim são as crises, assim são os desafios. E as crises são fases de profundas reflexões, marcadas por muitos conflitos internos. E a gente evolui muito durante essas oportunidades. Apesar de, na maioria das vezes, a gente demorar a entender e a aceitar. Mas depois que a gente passa a entender isso como uma lei da vida e uma misericórdia divina, o nosso tempo de latência, o nosso tempo de resposta passa a ser mais rápido. A gente não fica chorando pelos cantos, esperneando por tanto tempo. Então, tem uma frasezinha muito legal que eu acho, Deus nos aflige porque Ele quer nos salvar. Isso é um processo pedagógico. E quanto mais rápido a gente percebe isso, mais disposto a gente está para aprender e passar pelas crises, né? Tirando as melhores lições. Então, eu vou fazer um pouco a recapitulação aqui do que eu falei, só para reforçar. As crises, elas são para todos, né? Ocorre com todos e vai bater um dia na porta de todos nós, se já não está aqui agora. A questão é o tempo que eu respondo a isso e como que eu respondo a isso. Eu posso ficar me lamentando, ou eu posso começar a entender por que aquilo está acontecendo, o que a vida está, né, pedindo, e começar a responder a ela de acordo como tem que ser e fazer uma mudança, uma transformação, até porque as crises chegam para transformar. Então, existem alguns fatos inerentes à existência humana com os quais você vai se deparar uma hora ou outra. Então, esses fatos vão te levar muitas vezes às crises existenciais. E isso vai depender do seu processo de maturidade, né? Então, cada pessoa passa de forma diferente pelas crises. Então, perguntas como quem sou eu ou qual é o sentido da vida, elas vêm sendo repetidas, provavelmente, desde que nós tornamos capazes de fazê-las. Então, existem 5 principais preocupações existenciais com as quais lidamos ao longo da nossa vida. A morte, que é uma que realmente nos aflige, significado da vida, isolamento, identidade e liberdade. O significado da vida é uma preocupação existencial que resulta de nossa necessidade básica de entender e explicar o que acontece nas nossas vidas. Nós temos um estudioso dessa questão, que é o que fala de sentido da vida, né? O médico austríaco Viktor Frankl. Ele desenvolveu uma terapêutica chamada logoterapia, que explora o sentido existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência. Então, ele construiu toda uma estrutura para ajudar o paciente a encontrar o sentido da vida. E tudo começa com a pergunta, né? O que você e somente você pode fazer e que torna você insubstituível? O que você e somente você pode fazer e que torna você insubstituível? No momento que você consegue construir essa resposta, você começa a desenvolver dentro de você um senso de dever. E esse senso de dever cria, né, amor à vida. Essa tese foi desenvolvida por ele num campo de concentração, no momento em que ele foi separado de todos os seus familiares, no momento de muita dor. Isso é muito relevante. E seja qual for a preocupação existencial em jogo, ter uma crise existencial não significa algo necessariamente ruim. Pode significar apenas que você é um ser pensante em busca de sentido para a sua vida, assim como outras pessoas. Também pode querer dizer que você está passando por uma fase difícil,
né? Uma fase difícil na vida, quem que não passa? Todos nós, ainda mais nesses momentos de pandemia, né? Então nós temos para falar sobre isso um filósofo austríaco, Rudolf Steiner. Ele criou a teoria dos setênios, que diz que todo homem tem uma sabedoria interior e ele precisa desenvolvê-la. Ele diz que de 7 em 7 anos, né, abre-se um ciclo e fecha-se outro ciclo na nossa vida. E ele fala de 9 ciclos, né? Necessariamente, esses ciclos podem não estar definidos porque a dinâmica de cada espírito é diferente. Então, alguns vão desenvolver essas etapas fora da ordem cronológica, né? Então, essa teoria, ela nos ajuda a compreender os nossos ciclos de vida. E é importante que a gente perceba isso, pois a doutrina espírita, ela traz constantemente que o nosso desenvolvimento ele é feito em etapas. E todo o nosso crescimento espiritual, ele passa por ciclos, e cada ciclo desse tem uma significância, tem uma relevância, tem um processo a ser cumprido, para que a gente possa ir aos poucos evoluindo. Então, o objetivo dos setênios é de alertar as pessoas das fases existentes, para que saibam e percebam todas as mudanças que estão enfrentando e as que estão por vir, né? E é isso que a gente tem que se fortalecer. Quando a gente passa por a gente fica mais forte, né? E a gente aí aproveita de uma forma mais saudável as próximas que ocorrem. Então, a vida passa depressa, muito depressa, né? Ela é dinâmica. E entender melhor esses momentos poderá trazer certa conformidade e esperança no futuro. Então, um dos intuitos desse estudo é fazer com que as pessoas fiquem atentas, que sejam vigilantes com elas mesmas e que possam decidir sobre suas ações, de modo a responder aos estímulos diários, mantendo uma vida saudável, mesmo em constante mudança. Isso é muito importante. Então, as crises existenciais, elas são muitas vezes temporárias, nas grandes maiorias, né? E parte normal do desenvolvimento de todas as pessoas, né? E você pode enfrentar uma crise existencial sozinho, mas também você pode contar com a ajuda de um especialista, depende da forma que você suporta esse sofrimento, né? Porque a gente precisa lidar com angústia, com preocupações essenciais que estão causando, e a gente muitas vezes não tem essa força, esse suporte. Então, muitos de nós vivemos esse vazio existencial e tentamos preencher com distrações fúteis, com vícios diversos, liberação de instinto, sem saber que o vazio existe em função do abandono de nós mesmos, né? Da nossa essência espiritual. Então, as crises vêm para esse despertamento das consciências, para a necessidade da gente viver novos rumos. E nós temos aí a campeã, né, que fala sobre isso, Joana de Angeli, nos convoca a uma atitude madura perante as crises, a assumir a responsabilidade pelas nossas transformações. E ela diz o seguinte, que quando passarmos pelas crises, devemos nos perguntar, qual a minha atitude? Estou fugindo à luz, estou fugindo da luz ou descobrindo novos caminhos? Estou aberto a revisar os meus conceitos? Que pessoa quero ser em uma próxima encarnação? A mesma que eu sou agora? Né? Ou melhor, estou na busca verdadeira por transformar meus sentimentos no amor universal de Jesus? Então, eu quero passar pela porta estreita, mesmo que ela seja estreita. Então, são reflexões necessárias nesse processo de autoconhecimento. E para falar em autoconhecimento, a gente vem com Santo Agostinho, que ele nos sugere que ao fim de cada dia reflitamos sobre as nossas ações, definindo quais foram boas, quais foram danosas a outrem e quais fizeram mal a nós mesmos. Ele sugere ainda que saiamos do campo da reflexão e que passemos ao campo da prática. Então,
Como eu poderei ser melhor amanhã? Como reparar os enganos cometidos? Então, podemos perceber que as crises existenciais, né, não são exclusivas somente de espíritos devedores como nós, pois esse conselho de Santo Agostinho serviu primeiro para ele, né? Imagina. Então, nós somos convidados à mudança na raiz de nossos processos aflitivos. Existe uma matriz psicológica que nós herdamos de nós mesmos em outras existências. E isso nos visita novamente na forma de uma necessidade de reparação e necessidade também de transformação com a aquisição de novas experiências que vão ampliar o nosso entendimento. Então, ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer. Ninguém. Esse é somente o resultado da colheita de existências anteriores, né? Sendo a dor o remédio amargo que temos que tomar para retornarmos à saúde emocional. Pois a energia produzida pela dor, ela desagradável no início, muito desagradável, né? Penosa, é o caminho da nossa evolução. O motivo pelo qual nós não devemos lutar contra ela, pois ela traz em si um enorme potencial para nos tornar pessoas melhores e mais felizes, né? As crises, elas existem para provocar revisões de conceitos e redução de preconceitos que ampliam o coração humano para o amor universal. Nós somos co-criadores do nosso destino. Todos os dias nós temos condições, através de nosso livre-arbítrio, de fazer novas escolhas e de mudar a rota, né? Tudo passa e precisamos extrair dessas crises as lições que a vida nos oferece e o aprendizado necessário para alcançarmos nossa plenitude. Eu agora vou ler uma passagem do livro Calma, de Chico Xavier, nas crises. Estarás talvez diante de algum problema que te pareça positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensas no campo das inquietações, em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entregando-te a Deus. Guarda a bondade e a compreensão no trato com todos os companheiros e situações que te cercam. Emmanuel, e que a gente possa ter uma noite bem tranquila, com todos esses ensinamentos, que a gente possa refletir sobre todas as questões, sobre todos esses processos que estamos passando, o porquê que estamos vivendo uma pandemia, né? Por que será que a gente está passando por essa pandemia, né? E isso é muito importante, que a gente aproveite essa crise e comece a refazer os nossos caminhos, a mudar os nossos pensamentos, a não encarar, certo, essa pandemia como algo ruim, e sim como uma oportunidade de aprendizado.
Então, obrigado pela paciência de vocês, obrigado mais uma vez, e que Deus abençoe os lares de cada um de vocês, e que Ele possa também envolver todo o nosso planeta com paz, com muita cura, para que todos nós possamos sair dessa tempestade da melhor forma possível. Fiquem com Deus, boa noite.